As escolhas têm consequências. Sabemos disto. E a escolha das nossas amizades, a escolha dos nossos aliados, das nossas alianças, das nossas sociedades, tem uma consequência, às vezes, mais significativa. Já a sabedoria popular costuma dizer: diz-me com quem andas e te direi quem és. É claro que há alguma limitação nesta afirmação, mas também há alguma verdade, porque dependendo de com quem andarmos, isto poderá dar alguma indicação. Algumas pessoas podem dizer: mas o Senhor Jesus andava com pecadores, e lá por causa disso não eram deles. Jesus era Jesus, e evidentemente que Ele não nos chamou para nós fugirmos e não estarmos minimamente na presença daqueles que precisam do testemunho. Mas existe uma coisa que é aquela de estar presente, e outra coisa é fazer uma aliança e uma amizade. São coisas diferentes. A escolha das companhias pode certamente influenciar e por vezes traz desgraça. Dependendo das companhias, também as conversas. E o apóstolo Paulo escrevia: não vos enganeis, as más conversas corrompem os bons costumes. Está na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios. E é isso que nós vamos ver no episódio de hoje, na vida de Ló. Vimos na semana passada que Ló escolheu baseado na vista, escolheu uma terra fértil, mas que tinha a companhia dos sodomitas. E o resultado foi o que lemos em Gênesis capítulo 14. E em Gênesis 14 lemos assim: e aconteceu nos dias de Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elassar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, que estes fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, a Birza, rei de Gomorra, a Sinab, rei de Admá, a Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Bela, esta é Zoar. Todos estes se juntaram no vale de Sidim, que é o mar de Sal. 12 anos haviam servido a Quedorlaomer, mas ao 13º ano rebelaram-se. E ao 14º veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, e feriram aos Refaíns em Asterotec, Carnaim, e aos Zuzins em An, e aos Emins em Savé, Kiriataim, e aos Orreus no seu monte Seir, até a campina de Parã, que está junto ao deserto. Depois tornaram e vieram a Emispat, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas, e também os amorreus que habitavam em Azazon Tamar. Então saiu o rei de Sodoma, o rei de Gomorra, o rei de Admá, o rei de Zeboim e o rei de Bela, esta é Zoar, e ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, e Anrafel, rei de Sinar, e Arioque, rei de Elassar, 4 reis contra 5. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra, e caíram ali, e os restantes fugiram para um monte. E tomaram toda a fazenda de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e foram-se. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e a sua fazenda, e foram-se. Então veio um que escapara, e o contou a Abrão, o hebreu. E ele habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e irmão de Aner, e eles eram confederados de Abrão. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. E dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco, e tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e as suas mulheres, e o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhes ao encontro depois que voltou de ferir Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: bendito seja Abrão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abrão: dá-me as almas e a fazenda toma para ti. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra,
que desde o fio até à correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, para que não digas, eu enriqueci a Abrão. Tão salvo o que os mancebos comeram, e a parte que toca aos varões que comigo foram, Aner, Escol e Manre, estes que tomem a sua parte. Até aqui a palavra do Senhor. Irmãos, o capítulo 14 é um relato único na história de Abrão. Se os irmãos lerem a história de Abrão, os irmãos percebem que este capítulo ele parece um pouco deslocado do habitual. Normalmente a narrativa sobre a história de Abrão é a história de um humilde nómade, criador de gado, que se torna rico com o tempo, porque Deus o abençoa, mas um homem que anda, de certa maneira, peregrinando um pouco pela Palestina, tomando conta do seu gado, enriquecendo, e este episódio aqui no meio parece quase um parênteses, em que Abrão aparece como um poderoso rei de guerra, um verdadeiro general, estratega, que tem uma vitória significativa contra adversários muito mais fortes do que ele. Claramente este episódio é colocado aqui um pouco deslocado do habitual e talvez até há quem diga que ele tenha sido incluído no texto um pouco mais tarde, principalmente devido à referência que faz a Dan. Dan era uma zona que pertencia a uma tribo de Israel, mas sabemos que nesta altura em que a história está sendo contada, não há Dan nenhum. Nós ainda estamos a falar de Abrão, Abrão nem teve filho e estamos a falar dos seus bisnetos, porque Dan é um dos bisnetos de Abrão, portanto é algo que vai acontecer muito lá na frente. Seja como for, a verdade é que nós temos aqui um episódio que nos conta a respeito de algo que não era tão difícil de acontecer, numa região que era uma região significativa daquele tempo. Esta interposição histórica nos fala aqui de um combate entre reis, estamos a falar de vários reis, e são 4 contra 5. Vamos lá entender, estamos a falar de reis essencialmente locais. A maior parte destes reis que são aqui mencionados são pequenos reis, reis de cidades-estado, como é o caso dos 5, o rei de Sodoma, o rei de Gomorra, o rei de Admá, o rei de Zeboim e o rei de Zoar. Portanto, são pequenos reis, eles não são reis de grandes terras, são reis de uma única cidade e dos seus habitantes. Nós percebemos que este confronto se passa nesta região do mundo que é chamada o Crescente Fértil. Era uma zona onde havia rios importantes e, portanto, era uma região onde era possível haver algum tipo de plantação e recolha de produtos significativa, isso para fazer o contraste com esta zona mais de baixo que é desértica e, portanto, onde era muito difícil de habitar. Vamos lembrar que a viagem de Abrão dá-se exatamente ao longo do crescente, porque ele sai de Ur para norte em vez de cruzar diretamente, porque senão ia passar pelo meio do deserto. Então ele vai à volta lá por cima justamente para poder aproveitar esta oportunidade. A descrição dos reis que nós temos, não podemos ter exatamente e absolutamente a noção onde é que estava cada um, mas os irmãos podem ter mais ou menos a ideia pelo mapa. Aqui nós temos a designação, as setas dão mais ou menos a indicação de onde é que estamos a falar. O rei mais importante, claramente pelo texto, era Kedorlaomer, rei de Elã. Elã é aquela seta lá de cima que os irmãos veem. Elã ficava ali naquela região do lado de lá, do rio Tigre e do rio Eufrates. Seria o rei mais poderoso de todos eles, não era apenas rei de uma cidade, mas de uma região. Sinar seria a região no alto da Babilónia, seria aquela seta que os irmãos veem ali indicando Babilónia, seria mais ou menos ali uma região acadiana, enquanto que o outro mencionado que os irmãos têm ali é Elassar, ficava mais ao sul, numa região que seria mais próxima da antiga Suméria, ou seja, são reis de regiões próximas de onde Abrão saíra. Ele não seriam muito estranhos para o próprio Abrão estes personagens e estes reis, porque de alguma forma eles vinham da zona de onde o próprio Abrão tinha saído. Os nomes são nomes tradicionais, acadianos e sumérios, não são difíceis de identificar. Há aí um outro personagem que está assim um bocado fora do habitual, que é Goim, que se crê que ficasse no nordeste da Síria, ali naquela zona de transição lá em cima, a seta mais de cima, já próxima da atual Turquia, ali entre a fronteira entre a Síria e a Turquia. Isto dá a indicação de que estes aliados são aliados esporádicos, não é? São reis com uma posição
mais significativa, não são reis apenas de cidades, mas de regiões, e que tinham alguma aliança com Quedorlaomer, rei de Elão, e uns ajudariam os outros quando havia algum tipo de revolta. O que acontece é que os reis das cidades indicadas pela setinha azul aqui de baixo, que ficavam na zona sul do Mar Morto, hoje Mar Morto, que eram estas 5 cidades ali naquela região, tiveram que prestar vassalagem a este rei de Elão durante alguns anos. Isso implicava pagar tributo anualmente a ele, e lá pelo 13º ano eles fartaram-se daquilo e disseram: não pagamos mais nada para ninguém, os impostos estão muito altos, chega de IRS. Pronto, e o rei de Elão não gostou muito da ideia, como normalmente acontece quando alguém que tem que pagar impostos deixa de pagar. Vamos lembrar no próximo mapa que as cidades que nós estamos a falar estão cá embaixo, aquilo será o Mar Salgado, ou o mar Morto, não é? E a zona aqui embaixo, a zona de Sodoma, Gomorra, Rezeboim, Zoar, era esta zona toda aqui. As cidades eram relativamente próximas, estavam ali todas mais ou menos juntinhas, portanto é natural que elas também se juntem para reagir contra estes outros reis. Ao que parece, não foram apenas estas cidades que se rebelaram em termos de pagamento de dívida. Outros povos ali da região também não pagam. E por isso estes 4 reis que se juntam, e com um exército provavelmente significativo para a época, vão se deslocar e vão fazer um raid de toda aquela zona, punindo vários povos ao mesmo tempo. Então, os irmãos veem neste outro mapa que primeiramente ali aquele quadradinho de cima com a seta, na região chamada Gileade, eles atacam ali vários povos que eram provavelmente parentes, são aqui descritos como Refaíns, Zuzins e Emins. Eram povos de gente muito alta, chamados de gigantes. Não é porque eles eram gigantes que eram mais fortes, se calhar não eram muito populosos. E os 4 reis vêm com tropas significativas, atacam inimigos, um de cada vez. As cidades não seriam muito populosas, eles não tiveram muita dificuldade em derrotá-los. Depois eles vêm cá para baixo, para o sul, a seta indica cá para baixo, eles vêm para a região de Edom, onde eles vão lidar com outros povos que estão aí mencionados nesta região. São os Horreus, que ficavam no Monte Seir, e depois os Amalequitas. Estas 2 regiões mencionadas que foram atacadas vão depois ser tomadas por povos parentes e próximos de Israel. A zona dos Refaíns vai ser dominada por Moabe, e vai ser ali que os moabitas vão morar, e a zona dos Horreus, no Monte Seir, vai ser ocupada por Edom, pelos Edomitas, que nós conhecemos por causa depois dos seus confrontos com o povo de Israel. Por último, então, eles sobem novamente, e ali onde está mais ou menos aquela bolinha verde, é onde deve ter havido aproximadamente, não podemos apontar exatamente o sítio, onde terá havido então a batalha entre os 4 reis e os 5 reis. As coisas correram bastante mal para os reis da zona de Sodoma. Eles perderam a batalha, tiveram que fugir. Aquela zona era uma zona que tinha aquilo que é descrito aqui como poços de betume. Seriam simplesmente lagos quase que de areia movediça, e eles acabam por perder muitos soldados nessa região, porque muitos caem nestes buracos e não conseguem sair. Ou seja, a coisa ficou complicada. E o que nós notamos aqui, porque é interessante os irmãos notarem que no capítulo 13, quando nós vimos na semana passada, diz que Ló foi para a zona de Sodoma e montou as suas tendas até Sodoma. Mas agora ele já não está em tendas, não é, irmãos? Diz aqui, verso 12, também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma. Ele começou morando em tendas, mas agora já não morava em tendas, já morava dentro de Sodoma. Por isso é que eu comecei a dizer aos irmãos, as companhias muitas vezes trazem esta dificuldade. Se Ló não tivesse optado pelos sodomitas e não tivesse ido morar junto com eles, não tinha sido levado cativo e perdido, no caso, os seus bens nesta ocasião. O que acontece é que, pronto, aqui não é como aquela história que nós costumamos dizer, não sobrou ninguém para contar a história. Aqui sobrou pelo menos um para contar a história. Foi contar a história a quem? A Abrão. Aquela zona que tem ali um quadradinho em azul,
mais ou menos a meio, mas do lado de lá do Rio Jordão, era a zona das montanhas de Judá, mais tarde montanhas de Judá, aonde estavam os carvalhais de Manre, aonde Abraão estava com os seus bens. E era fácil de encontrar. Toda a gente sabia que Abraão era parente de Ló, e depois era um homem rico, o espaço que ele ocupava era significativo, não foi difícil encontrá-lo. E a pessoa que levou a informação, levou na ideia de que Abraão poderia fazer alguma coisa. E realmente Abraão vai fazer alguma coisa. O que é que Abraão faz? Este Abraão aqui parece bem diferente do Abraão covarde que nós vimos descer para o Egito, cheio de medo de que lhe tivessem a esposa e o matassem. Não é? Aqui parece um Abraão muito diferente. Ele junta os seus homens, os homens que são seus criados, que são seus empregados, que são seus servos, aqueles que podem combater, ele os arma e ele junta uma tropa pessoal de 318 soldados. Como é que 318 vão combater uma tropa formada por 4 reis aliados, que vêm lá da Mesopotâmia e que já tinham derrotado 5 ou 6 povos diferentes? Uma pergunta interessante para nós fazermos. Algumas considerações. Nós sabemos que as batalhas da antiguidade não tinham números muito significativos. Algumas centenas era o que normalmente cada lado apresentava em termos de combate. Estas tropas que vieram do norte, apesar de serem aliadas, elas provavelmente tiveram tantas vitórias porque atacaram um inimigo de cada vez. E não houve uma grande batalha, a não ser esta contra os 5 reis da região de Sodoma, que também não deviam ter conseguido levantar mais do que algumas centenas de soldados. Portanto, 318 não é tão pouco no contexto daquele tempo. Depois, sabemos que Abraão não estava sozinho. O texto diz claramente que ele tinha aliados, confederados entre os amorreus. E nós temos aqui Manre, Escol e Aner. Estes 3 tinham também as suas riquezas, também eram homens com posses, também tinham gente que eles conseguiam armar e que se aliaram a Abraão para esta luta. Quantos homens eles conseguiram colocar no campo? Não sei, o texto não diz. Mas é provável que não fossem só os 318 de Abraão, houvesse mais alguém aqui envolvido. Também devemos lembrar que no regresso a casa, os 4 reis que tinham tido tantas vitórias, podiam já ter-se separado. Vejam, eu vos disse que eles pertencem a zonas diferentes e pode ser que depois de todas estas vitórias, já com tanta riqueza para levar para casa, eles foram-se separando, cada um foi ao seu caminho. Olha, foi muito bom, isto correu muito bem, olha, então até à próxima, eu vou para casa. E um seguiu para uma zona, outro seguiu para outra, e Abraão ataca aqueles que estão a levar as posses da última batalha. Porque, no entretanto, eles tinham destruído os Refaíns, os Juzins, os Emins, os Orreus, os Amalequitas. Era muita coisa para carregar. Nem toda a gente podia levar tudo. Pode ser que Abraão tenha atacado apenas aqueles que estavam a levar a Ló e as coisas de Ló e da zona de Sodoma. É uma possibilidade, o que já reduz aqui o confronto em termos de necessidade. Também é muito possível que Abraão tenha escolhido bem a hora do ataque e tenha aguardado para atacar, digamos, à noite, quando este pessoal está distraído, estão contentes porque tiveram uma vitória. O texto diz que ele dividiu-se contra eles durante a noite e os atacou. Durante a noite estavam a dormir, se calhar estavam um bocadinho bêbados, porque tinham tido tantas vitórias, tinham aproveitado para levar tanto saco, estavam a festejar, não estavam propriamente à espera que um adversário surgisse. Estes contextos, estas ideias, ajudam-nos a entender um pouco do que pode ter acontecido. Agora, certamente, irmãos, a resposta mais importante é a seguinte: nós temos tantos relatos na Bíblia em que Deus deu vitória com números reduzidos. Aliás, o número 300 é um número particularmente sensível na palavra de Deus. O número 300 é um número famoso por causa dos conhecidos 300 de Esparta, mas para nós é muito mais importante, irmãos, porque nós temos os 300 de Gideão. E é preciso lembrar, irmãos, que os 300 de Esparta não eram 300, porque só se fala dos de Esparta, mas havia mais de 1000 de outras cidades gregas. Mas os 300 de Gideão eram só 300. Não eram de Gideão, eram de Deus. E tiveram uma vitória fantástica e maciça, porque Deus estava com eles. Cabe aqui perfeitamente a palavra de Jonatas, quando ele e o seu escudeiro, sozinhos, atacam o acampamento filisteu inteiro.
E diante de uma grande vitória que Deus lhes dá, Jónatas, antes do ataque, tinha dito ao seu escudeiro: vamos. E o outro disse: mas só nós, vamos, porque para o Senhor não há impedimento de dar vitória, com muitos ou com poucos. Grandes palavras de Jónatas. O personagem muitas vezes fica na sombra por causa do grande Davi, mas Jónatas também era um personagem muito significativo e valioso da palavra de Deus. Não há dúvida que Abraão venceu porque ele recebeu a ajuda do Senhor. E o texto deixa claro na sua continuação, a ênfase é muito mais dada na gratidão a Deus e na adoração ao Senhor do que propriamente no feito militar de Abraão. O feito militar de Abraão é contado rapidamente e depois gasta-se vários versículos a explicar o que foi que aconteceu em consequência, o momento de adoração que existe a partir desta história. Vamos lembrar então que Canaã era formada por várias cidades-estado. Estas cidades variavam em importância, havia algumas que valiam mais do que outras, e os reis também valiam mais ou menos conforme a importância das suas cidades. Ouviu-se que Abraão tinha ido atrás daqueles reis que tinham tido esta vitória, portanto há uma expectativa no regresso de Abraão. E quando Abraão volta, há uma expectativa, até porque lembremos que eles tinham ficado sob a soberania de Quedorlaomer, e se Abraão tem uma vitória militar sobre este rei do Elão, os cananitas ficam livres dele. E portanto era muito útil, esta vitória de Abraão foi muito útil para os cananitas. Quando ele volta, nós vemos que há então um conjunto de reis que vai ter com Abraão para poder recebê-lo. E entre estes reis aparece este personagem muito especial do Antigo Testamento, só aparece aqui, e personagem que era muito importante, e chamava-se Melquisedeque. Melquisedeque é um conjunto de dois nomes, é o nome Elimeleque significava rei, e Zedeque justiça, portanto Melquisedeque é rei de justiça ou rei justo, e ele era rei da cidade-estado de Jerusalém. É curioso este nome em confronto com, por exemplo, o nome do rei de Sodoma, que é Bera. E Bera, a sua tradução no original, significa do mal. O rei de Sodoma já tinha um nome que significava do mal. Se isto era o nome próprio dele, ou é apenas uma designação do autor a dizer este rei era um rei do mal, nós não temos a certeza, mas era o que o seu nome representa. Enquanto que Melquisedeque é um rei de justiça. Ele é mais importante do que o rei de Sodoma. Porquê? Porque estando os dois à espera de Abraão, Abraão fala primeiro com Melquisedeque e o outro tem que ficar à espera, não é? Se você tiver que atender duas pessoas que chegarem ao mesmo tempo na sua casa, você provavelmente vai entender aquele que teoricamente tem mais importância e o outro que espere. Portanto, o rei de Sodoma que espere no hall de entrada enquanto eu atendo o Melquisedeque no meu gabinete. Não foi num gabinete que ele o atendeu, irmãos, mas foi mais ou menos assim. Este personagem é um personagem enigmático, não é? Ele parece que cai assim do nada. Quem é Melquisedeque? Ele era rei de Jerusalém, mas simultaneamente era sacerdote do Deus Altíssimo. Diz aqui que ele era sacerdote de El Elyon. O Deus Altíssimo não faz parte do panteão cananita, ele não é um Deus pagão. É uma designação superior do Deus que criou os céus e a terra. Aliás, é o que ele diz no texto mais do que uma vez. Sacerdote do Deus Altíssimo, possuidor no sentido aquele que tem porque fez os céus e a terra. Lembrar novamente, irmãos, que os cananitas tinham uma divisão hierárquica nos seus deuses. E havia deuses do céu e deuses da terra. Mas El Elyon não está dividido. Ele é Senhor do céu e da terra. Portanto, nós não estamos a falar de um Deus pagão. Estamos a falar de um sacerdote, rei, que nós não sabemos de onde recebeu esta revelação, mas que era sacerdote do Deus verdadeiro. E por isso a identificação dele com Abrão. Ele identifica Abrão como alguém que adora a esse Deus verdadeiro. E Abrão reconhece em Melquisedeque um sacerdote do Deus que ele serve. Assim como Melquisedeque usa a expressão El Elyon, Deus Altíssimo, dono dos céus e da terra,
Quando Abraão vai responder ao rei de Sodoma, usa a mesma expressão. Viram os irmãos? Versículo 22. E Abraão diz: levantei minha mão, ou seja, fiz um juramento ao Senhor, o Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Ou seja, há uma identificação plena entre Abraão e Melquisedeque. Irmãos, nós podemos perguntar de onde vem este personagem. Nós não sabemos. Melquisedeque recebeu a revelação do Senhor Deus verdadeiro. Nós não sabemos quando, nem como. Mas ele a recebe e ele torna-se um adorador de Deus e ele ensina ao seu povo desta maneira. Vamos ver isto porque isto é muito importante, irmãos. E quando nós lermos, por exemplo, na próxima semana, a respeito do castigo de Deus aos cananitas, os cananitas vão ser castigados pelo seu pecado, mas eles tiveram uma oportunidade. Tiveram uma oportunidade. E uma delas foi como Melquisedeque, porque era um rei da própria terra, que lhes deu testemunho de um Deus verdadeiro, e eles não aceitaram o seu testemunho. Então, isto é importante para nós. Melquisedeque recebe Abraão no seu regresso da batalha com um banquete de vitória. Não fiquem com dúvida, irmãos. Quando diz aqui que ele trouxe pão e vinho, não está dizendo outra coisa. Ele trouxe o suficiente para fazer um banquete, para receber Abraão em festa. E Abraão chega então desta vitória e Melquisedeque o recebe. E neste contexto de celebração, nós temos que Melquisedeque dá a Abraão uma palavra de bênção. E Abraão recebe esta palavra de bênção como vindo de alguém que é um sacerdote do Deus verdadeiro, a quem ele ama e adora. E o crédito é dado total e completamente a Deus. Os irmãos veem? O rei Melquisedeque diz: bendito é o Elion que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão não discute. Abraão não bate. Espera aí, eu é que sou um militar, eu é que sou um general, uma estratégia fantástica. Abraão não discute. Não somente aceita a bênção, reconhece que Deus deu a vitória, como confirma aquilo que aconteceu, dando a Melquisedeque o dízimo. Irmãos, o dízimo era uma prática comum no Médio Oriente, era uma prática comum entre o vassalo e o seu soberano. O vassalo pagava o dízimo ao seu soberano. Abraão aqui não está dando uma palavra de vassalagem, ele não está se colocando debaixo do domínio de Melquisedeque. Ele está reconhecendo que Melquisedeque é um sacerdote de Deus, dando-lhe o dízimo como prova do seu reconhecimento do sacerdócio de Melquisedeque. Ele também agradece a Deus pela vitória que tem. Portanto, irmãos, quando alguém nos fala que nós não temos que dar o dízimo, porque o dízimo pertence à lei e nós já não estamos debaixo da lei, irmãos, o dízimo é muito anterior à lei. Não é? Estamos a falar de Abraão. Faltam 500 anos para a lei ser dada a Moisés. Portanto, é muito anterior à lei. Uma prática que é estabelecida a partir de um costume do povo e que a Bíblia retifica como uma boa maneira de nós mostrarmos a nossa gratidão, devolvendo ao Senhor daquilo que Ele nos deu. Agora, é muito curioso, irmãos, os irmãos repararem aqui o confronto entre a maneira como Abraão aceita e responde favoravelmente a Melquisedeque e a maneira como Abraão reage ao rei de Sodoma. O confronto é impossível ser mais contrastante. Ao rei de Salém, de Jerusalém, ele reconhece, identifica-se como adorador do mesmo Deus, recebe a sua palavra de oração, participa no seu banquete, dá o dízimo. Ao rei de Sodoma ele diz o quê? Para trás de mim, longe de mim, olha, eu faço juramento a Deus, eu não recebo de ti nem um cardaço de sapato, não é? nem um botão eu quero, fica com tudo. Talvez nós possamos ver aqui várias coisas. Talvez vejamos aqui que Abraão aprendeu alguma coisa na sua experiência do Egito. E ele aprendeu que a riqueza que vem de outros reis não costuma ser vantajosa. Mais provavelmente, Abraão identifica o rei de Sodoma como alguém mau. E ele não quer qualquer tipo de aliança com os sodomitas. E tinha sido uma oportunidade em cheio para Ló fazer o quê? Reconciliar-se com o seu tio. Ó tio, fiz asneira, não é?
arranjei mais companhias. Esta malta não presta. Este povo tem uma vida horrível. É um povo pecador que desagrada a Deus. Eu não posso ficar ao pé desta gente. Deixa-me ficar contigo novamente, tio. Deixa-me ficar ao pé de ti. Afinal, tu já me salvaste, já me livraste. Tudo o que eu tenho pertence a ti. Olha, eu fico debaixo da tua orientação. Mas não é isso que Ló vai fazer. Ele vai insistir no seu erro. E nós vamos ver mais à frente as conclusões. Porque Ló não foi capaz de aprender a lição. Nós vamos ver o que é que vai acontecer com ele depois. Ele simplesmente permanece nesta aliança, desperdiça a oportunidade e vai continuar a insistir naquilo que era mau. Nós vemos que no fim, Abraão reconhece que os seus aliados têm direito de escolher. Ele diz, nós gastamos alguma coisa, sim. Os soldados precisaram comer. Quanto àquilo que eles comeram, pronto, está feito. E os meus aliados, isso é com eles. Se eles quiserem fazer um acordo contigo e receber parte do saque, isso é com eles. Eu abro mão de tudo. Eu abro mão de tudo. Eu quero que os irmãos guardem isto, que é para a gente poder preparar a próxima semana. Nós já vimos já no capítulo 13 que primeiro há uma oportunidade entre Abraão e Ló. E Abraão abre mão e diz, fica com a parte melhor. Se tu achas que esta parte é melhor, fica com ela. E Deus vem ter com Abraão e recompensa-o, porque ele abriu mão. E agora novamente Abraão abre mão de tudo. Ele é vitorioso, ele tem o saque. Ele diz, não quero nada, podem ficar com tudo. E logo a seguir Deus vai aparecer novamente a Abraão. E nós vamos ver o que é que o Senhor vai lhe dizer, em consequência dele novamente ter confiado e descansado em Deus e aberto mão de todas as coisas. Mas isto é para a semana, se nós tivermos vida e saúde. O Senhor dá vitória, irmãos. O Senhor dá vitória. Com qualquer probabilidade. O nosso Deus não está preso pelas leis matemáticas. Não. Se a probabilidade é grande ou pequena, isso para Deus não faz diferença nenhuma. Tanto faz para o Senhor dar vitória, com muitos ou com poucos. O Senhor não fica sem testemunho. Numa região onde nós pensamos que não havia nenhum testemunho, lá está Melquisedeque, um rei sacerdote do Deus Altíssimo. Dizimar é reconhecer a bênção de Deus e devolver a Ele daquilo que Ele nos deu. O dízimo, irmãos, não é que nós damos ao Senhor, nós simplesmente devolvemos. Devolvemos daquilo que Ele nos deu. Este é o ensino que nós temos aqui neste episódio extraordinário da vida de Abraão. Então vamos ver como o Senhor vai responder a esta nova disponibilidade de Abraão. Eu não quero nada. Não preciso de nada. A vitória foi Deus que deu, fica lá com tudo. Agora Deus vem ter com ele. E para a semana nós vamos ver um episódio impressionante, extraordinário. E eu não aposto porque pastores não devem apostar. Mas eu diria aos irmãos que provavelmente vão se surpreender quando olharem para este episódio, porque nós o lemos muitas vezes e se calhar não entendemos até hoje 100% o que ele significa. Mas se o irmão quiser saber, vai ter que estar aqui connosco na próxima quarta-feira.